Item 8. Senadora Lúcia Vânia. Projeto de lei do Senado número 744, terminativo. Cria o programa de financiamento preferencial às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, Santas Casas, para atender a instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Autoria, senador José Serra, relatoria, senadora Lúcia Vânia, para quem eu passo a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, submete-se a essa comissão o projeto de lei do Senado número 744 de 2015, de autoria do senador José Serra, que institui o programa de financiamento subsidiado destinado a atender as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. O PLS detalha as condições das linhas de financiamento subsidiados e estabelece condições para acesso ao financiamento, apresentação de plano de reforma administrativa pelos beneficiários da linha de crédito. Além disso, determina que a realização das operações de créditos deverá ser feita diretamente pelas instituições financeiras oficiais federais e limita o valor do crédito por beneficiário ao faturamento dos últimos 12 meses com serviço prestado ao SUS. Eu vou direto à análise, que uma vez que os senhores têm aí na mão o projeto. Análise. A iniciativa do parlamentar é legítima para o projeto em análise, uma vez que, nos termos do artigo 22 do inciso 7º da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre política de crédito. Ademais, o assunto em tela não figura entre as competências privativas do Presidente da República, previsto nos artigos 61 e 84 da nossa Carta Magna. O PLS tampouco apresenta óbice no tocante à juridicidade e regimentalidade. Em particular, propõe inovação no mundo jurídico. A deliberação sobre a matéria para esta comissão também é legítima, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. O PLS atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu artigo 14, exige que a concessão de subsídio seja acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita. Para atender à exigência, o parágrafo único do artigo 5º da proposição prevê que o Poder Executivo, por ocasião da elaboração dos orçamentos, deverá discriminar a origem da receita que irá financiar a despesa decorrente da concessão dos subsídios creditícios. A proposição está redigida em conformidade com a boa técnica legislativa, observando os preceitos da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. No mérito, compartilhamos da preocupação do autor com as dificuldades financeiras enfrentadas pelas Santas Casas de Misericórdia, como também com a proposta de concessão de crédito subsidiado como forma de enfrentar essas dificuldades e viabilizar a confirmação da atuação no atendimento à saúde pública dessas relevantes instituições filantrópicas. Entretanto, entendemos que a proposição pode ser aperfeiçoada por meio das emendas que serão detalhadas a seguir, entre elas a que apresentamos em nosso parecer na Comissão de Assuntos Sociais. A redação original da proposição limita a cobrança de outros encargos financeiros pelas instituições financeiras federais, além das taxas de juros a 1% ao ano, incidentes sobre o saldo devedor da operação. A emenda número 1 da CAIS eleva esse limite a 1,2 ao ano. O objetivo é evitar que as instituições financeiras federais venham operar com prejuízo, o que, em médio prazo, poderia inviabilizar a continuação do programa de crédito subsidiado. O projeto determina a apresentação de um plano de reforma administrativa por parte dos hospitais como contrapartida para a concessão dos empréstimos no âmbito do Pró Santas Casas. Entendemos que as particularidades inerentes a cada instituição filantrópica impõe dificuldades para estabelecer metas mais abrangentes a serem atingidas pelos hospitais como condição para acessar os recursos no âmbito do programa em discussão.
Com esse entendimento, apresentamos na Comissão de Assuntos Sociais a emenda número 2 da CAIS, que propunha substituir a exigência de apresentação de um plano de reforma administrativa pela exigência de compromisso por parte das instituições de manter o mesmo percentual de atendimento ao SUS verificado no semestre compreendido entre o 1º de outubro de 2015 a 31 de março de 2016, proposta esta aprovada pela CAIS. Em sugestão, entretanto, revelou-se inoportuna e por demais rigorosa, visto que alguns hospitais filantrópicos cumprem atualmente um percentual de atendimento ao SUS superior ao mínimo exigido pelo artigo 4º do inciso 2 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, a chamada Lei da Filantropia, que é de 60%. Por isso, estamos apresentando aqui na CAI a emenda para suprimir o parágrafo 2º do artigo 2º do PLS 744 de 2015, contemplando em parte a emenda número 2 da CAIS, uma vez que a emenda mantém a proposta da retirada da exigência da apresentação de um plano de reforma administrativa e substitui a exigência do compromisso por parte das instituições de manter o mesmo percentual de atendimento ao SUS verificado no semestre compreendido entre 1º de outubro de 2015 e 31 de março de 2016, pela exigência legal já existente, definida no artigo 4º do inciso 2º da Lei 12.101 de 2009. Em decorrência dessas alterações, apresentamos outra emenda a fim de ajustar o texto da emenda número 4 da CAIS ao limite exigido por aquele mesmo dispositivo da lei. O PLS prevê que as operações de financiamento... Senhor presidente, eu pediria um pouco de silêncio, que o projeto é um pouco... tem várias emendas e precisam ser bem entendidas. O PLS prevê que as operações de financiamento no âmbito do Pró Santas Casas sejam realizadas diretamente pelos bancos oficiais federais, com a intermediação de qualquer outra instituição. A emenda número 3 da CAIS autoriza a realização das operações com recursos do BNDES por qualquer instituição financeira oficial, o que facilitará o acesso das instituições filantrópicas ao programa de crédito subsidiado, devido ao maior alcance geográfico de instituições como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. A emenda número 5 da CAIS permite às entidades beneficentes na área da saúde que estejam inadimplentes com obrigações tributárias junto à União, o acesso ao programa de crédito subsidiado, desde que os recursos liberados sejam utilizados para quitar os débitos tributários. A emenda número 6 da CAIS, de redação, substitui a expressão pró-Santas Casas por pró-Santas Casas. Entendemos, portanto, que as emendas apresentadas na Comissão de Assuntos Sociais aprimoraram o PLS número 744 de 2015, à exceção da emenda número 2 da CAIS e da emenda número 4 da CAIS, pelos motivos já expostos, que ora são substituídos pela emenda número 7 da CAI e pela emenda número 8 CAI, respectivamente. Apresentamos ainda mais duas outras emendas. A primeira emenda, número 9 da CAI, acrescenta um parágrafo ao artigo 1º do projeto, a fim de evitar uma possível interpretação errônea da futura lei de que instituições que tenham contratado operações de crédito antes da vigência da lei, ou mesmo após a vigência da lei, mas fora do programa, ou tenham feito qualquer tipo de renegociação de saldos devedores dessas operações, ou ainda que estejam inadimplentes em relação a tais empréstimos, sejam impedidas de contratar as operações no âmbito do Pró Santas Casas. A segunda, a emenda número 10 da CAI, confere ao Poder Executivo a competência para regulamentar o empréstimo consignado para as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, de que trata a lei, regra já estabelecida no ProSUS, Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das entidades sem fins lucrativos que atuam na área de saúde e em outros programas destinados a socorro financeiro das Santas Casas. Voto. Em vista do exposto, manifesto pela aprovação do PLS 744 de 2015, pela rejeição das emendas número 2 e 4, aprovação das emendas 1, 3, 5 e 6, todas da Comissão de Assuntos Sociais, e ainda com as seguintes emendas: a número 7, que já foi aqui explicitada, a número 8 da CAI, 7 da CAI,
a emenda número 9 da CAI e a emenda número 10 da CAI. Este é o voto, senhor presidente. Antes, eu gostaria de dizer que todo esse projeto foi negociado com o Ministério da Saúde. Fizemos, por quase um ano, uma série de debates tentando solucionar os vazios que se apresentavam num plano anterior pró-SUS, que não resultou em atender às demandas das Santas Casas, e eu fiz questão absoluta de explicitar as emendas, não fazendo um substitutivo, em homenagem ao autor do projeto, o senador José Serra, que foi ministro da Saúde e é um especialista no assunto. Eu entendi que esse projeto não poderia perder a autoria dele, uma vez que ele labutou muito para que nós chegássemos a este ponto. Este é o relatório, senhor presidente. Senadora Lúcia Vânia, parabéns pelo seu relatório. Coloco em votação, em discussão, senador Cristóvão, senador Eduardo. Senador, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o senador Serra, a senadora Lúcia Vânia, porque as Santas Casas são fundamentais no sistema social. Sem elas, a saúde entraria numa crise ainda muito mais grave. Por isso, eu sou a favor do projeto. Eu só queria considerar, senador Lúcia Vânia, não suprimir o dispositivo que está no projeto, que obriga os beneficiários do Pro Santa Casa a apresentarem planos de reforma administrativa. Porque o mundo está vivendo duas coisas que exigem reforma administrativa em tudo. Por um lado, a modernização dos sistemas pela informática, por exemplo. Por outro lado, a austeridade na qual esse país e o mundo vai ter que cair nas próximas décadas. Nós vamos ter um tempo de austeridade e inovação. E essas duas coisas fazem mudar os modelos gerenciais administrativos. Hoje, eu acho que até nas nossas casas a gente precisa fazer reforma administrativa. Aqui o Congresso precisa. Todo lugar precisa. E uma maneira de pedir que a Santa Casa, cada uma delas, faça uma reforma administrativa de maneira mais barata possível. Não precisa também, com isso, terminar desperdiçando recursos. Eu gostaria de perguntar, senadora, se não seria possível modificar o parecer apenas nesse item, que suprime a exigência de reforma administrativa. Caso a senhora, que analisou melhor do que nós, considere que tem que manter, eu vou pedir que se faça um voto em destaque para esse item. Mas, de repente, a senadora pode entender. Senador Cristóvão, o que aconteceu é que o plano anterior pró-SUS, ele exigia uma reforma administrativa, um plano de ação. Acontece que cada entidade dessa tem uma especificidade. Algumas têm uma estrutura mais sofisticada, outra menos. O que aconteceu? Nenhuma delas conseguiram atingir aquilo que determinava o plano. Então, o Ministério entendia que era melhor cada caso ser estudado com aquelas exigências que nós colocamos aqui dos artigos 1 e 2, parece. Se o senhor vê, é o que determina a quantidade que vai ser atendido de paciente, como vai ser atendido, dentro daquelas regras que já existem na lei da filantropia. Porque se amarrar num plano uniforme para todas, como as especificidades de cada Santa Casa é única, ficaria totalmente engessado. E esse foi um dos grandes defeitos do ProSUS, que não deu resultado, porque fizeram um plano único, uma exigência única para o Brasil, com especificidades diferentes. Essa foi a razão que a gente colocou, que cada caso seria estudado dentro das exigências que a lei de filantropia e a lei do próprio SUS determina. Por um período seria a lei do SUS, depois ela enquadraria na lei da filantropia, que é um pouco menos exigente do que a lei do SUS. Que regulamento? Eu entendi que cada Santa Casa faria uma reforma de acordo com o seu tamanho. Pode ser até um pequeno estudo da diretoria, mas poder dizer, olha aqui,
nós identificamos, certamente, qualquer um de nós hoje identifica desperdício até em casa. Então, haveria uma análise. Além disso, o senador Serra é muito rigoroso nas coisas. Eu imagino que ele levou em conta o projeto anterior. Nós levamos em conta, senador Cristóvão, os defeitos e as dificuldades e os gargalos encontrados no plano anterior, que foi totalmente inócuo. Então, o Ministério da Saúde, junto com a equipe técnica, estudando, acharam melhor enquadrar isso na lei que já existe do SUS, que determina, que faz um diagnóstico e uma exigência de prestação de serviço, e isso se daria caso a caso. Aquela, em princípio, seria dentro da lei que organiza o SUS e, posteriormente, dentro da lei de filantropia. Por que isso? Porque dentro da lei que regulamenta o SUS, a exigência de prestação de serviço é muito pesado para as santas casas. Então, eles entenderam que é melhor, essa é, inclusive, uma emenda do próprio Ministério, é melhor que seja dentro da lei de filantropia, que a prestação de serviço é um pouco menor do que a exigência do SUS. Presidente Tasso Gereissati, primeiro cumprimentando Vossa Excelência, não tinha tido ainda a oportunidade, porque eu estava de licença por questões de saúde, aliás, em função até do tema, e cumprimentando a nossa relatora, sempre muito brilhante, e cumprimentando o autor dessa matéria pela oportunidade. Mas, presidente, o Brasil vem discutindo nesse momento várias questões muito importantes e de forma simultânea. E este projeto, ele acaba tratando duas dessas questões que estão no topo da prioridade da população que nos assiste nesse momento. A saúde pública. 2, ajuste fiscal. O assalariado brasileiro, o trabalhador brasileiro, paga imposto de renda sobre salário de maneira bastante pesada. E nós sabemos disso. A filantropia, que é algo importante, necessário, ele precisa efetivamente de nova regulação e de uma nova fiscalização e um estabelecimento de metas do que é filantropia dentro do Sistema Único de Saúde com subsídio de financiamento público e o que é filantropia na saúde privada. Sob pena de nós beneficiarmos as instituições em detrimento da população que precisa ter acesso à cirurgia, que precisa ter acesso à medicina e que, via de regra, não está conseguindo ter acesso a essa questão. Quando vi que esta matéria estava na pauta, me interessei, inclusive, de acelerar na Comissão de Infraestrutura para poder estar presente, exatamente para poder discuti-la, porque comungo com o senador Cristóvão Buarque. Está certo que não se estabeleça, senadora Lúcia Vânia, uma regra geral, única e igual em parâmetros e paradigmas, mas que seja uma regra em que aquele que se beneficia de um subsídio financeiro, de um subsídio fiscal, dinheiro do povo, portanto, tenha contrapartidas muito claras e exigências muito claras da reformulação da sua gestão para que esse dinheiro não seja aplicado de forma ineficiente. Não quero aqui nem dizer de forma predatória ou que seja, mas de forma ineficiente. Portanto, acho que esse é um tema importantíssimo, defendo Santa Casas, acho que são importantes, mas reconheço, por exemplo, aqui tem um artigo que trata com relação à questão dos tributos. Ora, se há filantropia, se há tributos que são devedores, são o quê? Encargos sociais, são direitos do trabalhador, que via de regra é a grande dívida das casas, das Santa Casas. São dívidas trabalhistas que estão amontoadas e
muito provavelmente por grandes dificuldades no modelo de gestão. Portanto, acho que esse é um projeto, senhor presidente, que nós aqui na comissão estamos diante de uma oportunidade única, de podermos nos debruçar para daqui dar uma contribuição ao brilhante trabalho que a nossa senadora Lúcia Vânia vem apresentando e o projeto absolutamente oportuno que o senador Serra coloca. O meu estado, inclusive, tem uma Santa Casa fechada há mais de 10 anos, que, infelizmente, não consegue se reabrir por dívidas trabalhistas, dívidas sociais, etc., porque os outros tributos, pela lei da filantropia, e mais, quando aberta, recebia recursos, mas não dava contraprestação em leitos do SUS. Eram basicamente voltadas para a saúde privada. Portanto, eu indago a senadora Lúcia Vânia, caso contrário, senhor presidente, eu pedirei vista deste processo para que eu possa trazer uma manifestação por escrito com relação à questão das Santa Casas, deixando registrado a minha admiração, o meu respeito e o meu desejo em apoiar para que este projeto do senador Serra, com a contribuição da senadora Lúcia Vânia, possa ser aprovado não apenas no Senado, mas no Congresso Nacional. Então, o pedido de vista do senador Eduardo Braga. Responder ao senador. Olha, senador, o que acontece é que a tabela do SUS está tão defasada. Nós já colocamos aqui nesse projeto 60% da prestação de serviço. Se esses 60% já faz uma revolução nesse atendimento, porque hoje com a tabela tão defasada, nós temos a apresentação de serviço de 40%. Então, na verdade, eu acho que eu concordo. Só um instantinho. Eu concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz respeito à lei de filantropia. A lei precisa realmente ser mudada e adequada, assim como a tabela do SUS precisa ser modificada. Porque se nós não tivermos uma certa tolerância agora nesse projeto, o que é que acontece? Nós vamos repetir o que aconteceu com o ProSUS, que simplesmente foi feito o projeto e apenas parece que 5 ou 6 Santa Casas se habilitaram ao programa. Se nós fizermos um programa tão amarrado, de forma que a gente não considera essa defasagem que existe na tabela do SUS, nós vamos submeter as Santas Casas a um projeto que vai ser inócuo, como foi o anterior. Presidente, apenas em atenção à nossa relatora, é verdade, a tabela do SUS está defasada, mas está defasada para todos. Para as Santa Casas, para os hospitais públicos, para todos. A tabela do SUS, portanto, remunera contra a prestação de serviço. A cirurgia de apêndice é a mesma, seja para a Santa Casa, seja para o Hospital das Clínicas do Estado do Ceará ou do Estado do Amazonas. As cirurgias são todas elas dimensionadas da mesma forma, de igual modo os exames e os procedimentos. No entanto, o que nós estamos tratando aqui é de concessão de mais recurso público, de forma subsidiada, de forma diferenciada, e acho que é necessário, é importante, é prioritário, mas é preciso calibrar muito bem a gestão, a contraprestação de serviço, para que o cidadão brasileiro, em última análise, o grande beneficiado do atendimento do setor público, possa ser, de verdade, atendido com qualidade e atendido de forma universal, como é o princípio do Sistema Único de Saúde. Portanto, eu peço vistas para que eu possa contribuir nessa... Portanto, senador... Vista coletiva. Tem pedido de vista, senador... Coletiva. Vista... Quando o hospital... Vista coletiva, senadora Só um pouquinho, Lúcia. respondendo. Quando o hospital é público, senador Eduardo. Repete, senadora, por favor. Quando o hospital é público, ele recebe, a prefeitura, o Estado tem um espaço fiscal para poder cobrir a diferença. Agora, quando é filantrópico, não tem onde recorrer. Então, se nós não tivermos uma atenção especial com os filantrópicos, nós vamos inviabilizá-los. Na verdade, você não pode comparar uma entidade filantrópica com um hospital público.
Senhor presidente. Eu não entendi, Senadora, Senhor presidente. senadora Lúcia Vânia. Senador Otto, em seguida, só... É o quê? Sim, porque o público, a prefeitura, o Estado, tem um espaço fiscal que ele pode complementar, pode fazer funcionar. Agora, você tem por exemplo, no meu Estado, tem a Santa Casa. O governo se compromete a dar a complementação, mas tem praticamente um ano que não tem um centavo de repasse. Presidente, o grande problema é que também, aproveitando o argumento da senadora Lúcia Vânia, o público não pode cobrar R$1 de ninguém, ao contrário das filantrópicas. Agora, o que acontece? Eu não tenho nada, nós estamos aqui discutindo o mérito e a razoabilidade. Então, nós temos hoje uma infinidade de hospitais privados que cobram dos seus pacientes, mas que também atendem SUS. Qual que é a diferença deles com os filantrópicos? É que eles não têm isenção de imposto algum. Então, como eles sobrevivem e as filantrópicas não? É isso que eu gostaria de entender. Porque se elas também podem cobrar, se elas podem fazer atendimento privado. Então, qual a diferença delas? Não com o público é enorme a diferença. Que o público não pode cobrar. Agora, qual a diferença de um hospital privado que atende SUS e a filantrópica que pode cobrar e atende SUS? E que tem isenção de impostos e o privado não tem. Eu gostaria de saber essa diferença. O hospital privado, senadora Cátia, Senhor presidente. só pode atender... Só para explicar, senador. Tá. O hospital privado só pode atender 10% do SUS. Então, aí ele tem uma parcela muito menor do que o filantrópico, que tem que receber todo mundo. Senadora Simone. Obrigada, senhor presidente. Eu entendo a preocupação do senador Cristóvão. Acho que nós temos como adequar esse projeto rapidamente, modificando essa questão, um plano de reforma administrativa por algo mais simplificado, mais simples, dando um prazo de 2 anos para que esses tomadores de recurso, de financiamento, possam fazer um plano operacional ou financeiro de retorno em relação a, inclusive, a medidas que vão tomar de mais eficiência. Mas eu gostaria só de chamar a atenção para que nós não invertamos aqui a ordem e a importância das Santa Casas. A impressão que se tem é que nós estamos fazendo favor para essas entidades filantrópicas, quando na realidade é exatamente o contrário. Quem foi gestor como eu em município pequeno sabe que o SUS ou a saúde pública no país não sobrevive sem essas entidades filantrópicas ligadas ao Sistema Único de Saúde. Na maioria absoluta dos municípios brasileiros não existe hospital público. Quando se tem, são hospitais próximos, em cidades próximas, ou entidades beneficentes como as Santas Casas, que na realidade já atendem mais de 60% do público. Normalmente, no meu estado é assim. Eu vou dar o exemplo então da capital Campo Grande. Lá, a Santa Casa em Campo Grande atende a maioria absoluta pelo SUS dos pacientes da capital. E tem recebimento de menos de 10% do recurso que devia. Precisa ficar mendigando a repactuação dos contratos a cada 1 ano, 2 anos, quando não tem que entrar com pedido, conseguir liminar na justiça para conseguir a repactuação. As dívidas hoje são astronômicas, por isso que esse projeto é muito bem-vindo e em boa hora. O programa de financiamento a juros baixos vai permitir que, principalmente nas capitais e municípios onde não haja hospitais públicos, nós possamos dar uma sobrevida ao atendimento pelo SUS. A única observação que eu faço, antes fazendo um parêntese inclusive, parabenizo a senadora Lúcia Vânia e o senador José Serra por permitir o financiamento direto com as entidades filantrópicas, porque quando se exige uma anuência do governador ou do prefeito, o projeto empaca
empaca realmente para... Eu mesma tive que assinar essa repactuação de financiamento da entidade beneficente da minha cidade por diversas vezes. Nós temos, às vezes, somos temerários na assinatura porque somos corresponsáveis quando assinamos. O financiamento direto vai colocar na responsabilidade quem de direito e vai agilizar o processo. A única observação que eu faria, não vamos deixar de votar na semana que vem e vamos modificar o plano de reforma administrativa, que é algo muito complexo, por um plano simplificado de prestação de contas, para que depois de 2 anos possa se ver como é que foi aplicado esse dinheiro e se ele vai poder retomar ou refinanciar o recurso. Senhor presidente, apenas para fazer um reparo, o hospital privado, ele não atende só 10%, é no mínimo 10%. Ele pode atender a quantidade... A maioria não quer queira. nem atender, joga tudo para Santa Casa. E tem isenção de imposto também. Eu quero só lembrar que no meu estado, senadora Simone, não tenho nenhuma Santa Casa, e os hospitais atendem as pessoas lá normalmente. 10%. Senhor presidente. Senador Romero, em seguida. Senhor presidente, rapidamente, já foi dado vista coletiva. Eu quero apenas aqui registrar a importância do trabalho da senadora Lúcia Vânia, que foi a exaustão no entendimento com o Ministério da Saúde, é importante que se diga isso, e ao senador José Serra, que propôs o projeto. Então, a liderança do governo vai encaminhar o voto favorável, nós vamos ser a favor do projeto, na próxima semana, tendo em vista o pedido de vista coletiva. Senhor presidente. Senador Otto. Senhor presidente, eu quero parabenizar o parecer da senadora Lúcia Vânia, médico e tendo sido secretário de saúde do meu estado, e conhecendo como conheço todas as Santa Casas do estado da Bahia e os serviços que elas prestam. Além disso, talvez o hospital mais filantrópico do Brasil, que é o Hospital da Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio, na Cidade Baixa, eu creio que as Santa Casas prestam um serviço que nenhum outro hospital, seja ele de qualquer natureza, possa prestar esse serviço. Os hospitais privados, eles não atendem o SUS, não. Ninguém é atendido pelo SUS no Einstein, no Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz, nem parcela nenhuma. Quando o hospital privado ele é credenciado pelo SUS, ele tem em torno de 20% de obrigação de atender, quando ele é credenciado. Mas o hospital privado aceita o credenciamento se ele desejar. E quando ele tem o credenciamento, tem benefício também. Portanto, a questão das Santa Casas, em cada estado, dependeu de uma coisa só: auditoria. Porque quem é que faz auditoria nas Santa Casas? A Secretaria de Saúde dos estados e também o Ministério da Saúde, que faz auditoria, porque é verba federal. Então, tendo auditoria permanente, dificilmente vai haver desvio de recursos e vai ter Santa Casa fechada. Pelo menos no meu estado, eu não conheço uma Santa Casa de misericórdia fechada. E talvez, de todos os hospitais do Nordeste brasileiro, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia seja o maior centro de cirurgia do coração do Nordeste brasileiro. E credenciado pelo SUS e opera pelo SUS. Isso depende de gestão. Agora, querer aprovar uma reforma administrativa para cada Santa Casa do Brasil é uma coisa completamente errada. Até porque o grande erro de Brasília e o grande erro do Congresso Nacional é fazer receita única para coisas completamente diferentes. Cada caso é um caso. Como fazer reforma administrativa se está funcionando bem? Tem que ver, é um problema local e depende de quem? De gestão. Quem senta na cadeira para resolver. Então, esses hospitais precisam de ajuda do governo federal, precisam de que dê os subsídios e agora, na reforma da Previdência, se acontecer o que estão se anunciando na Câmara Federal, de acabar com o subsídio, acabar com a isenção de imposto Santa Casa, vai fechar uma por uma. Pelo menos é o que está dizendo o relator na Câmara Federal, o relator do deputado Arthur Maia está falando isso. Se for para fechar e largar o indigente, deixar o pobre, coitado, na rua da amargura, na condição de nenhum atendimento. Na sarjeta, absolutamente na sarjeta. Portanto, o relatório é um relatório consciente, feito por alguém que conhece isso, que foi talvez o do melhor ministro da Saúde
do Brasil nos últimos anos, o senador José Serra, que conhece perfeitamente isso. A Santa Casa estão endividadas, inclusive a de São Paulo. Um dos maiores dívidas de Santa Casa é a Santa Casa Misericórdia de São Paulo, que tem lá o pavilhão Fernandinho Simes, da área de ortopedia e traumatologia, que eu conheço. Portanto, há se tomar uma decisão para resolver essa questão, para o pobre ter o mínimo direito de ter um atendimento digno na área de saúde, e são os hospitais filantrópicos e as santas casas que assim o fazem. Só um minutinho. Senhor presidente. Fica dado vista coletiva. Senhor presidente. Conselho vista coletiva. Só apenas para não ficar. Tão brilhantemente traz. Veja, senhor presidente, senhores colegas, a minha posição é exatamente para que eu possa me debruçar, aprofundar e trazer uma contribuição no sentido de que nós possamos ter o sucesso das Santa Casas da Bahia estendido para outros estados. E louvo, inclusive, a eficiência da Santa Casa de Misericórdia no estado da Bahia. Senhor presidente, fica concedido vista coletiva. Senadora Lúcia Vânia. Senador Eduardo Braga, Vossa Excelência, que é uma pessoa meticulosa, eu sugeriria que Vossa Excelência fosse o Ministério da Saúde e visse onde estão os gargalos do ProSUS, para que Vossa Excelência possa tomar a sua deliberação.